Hoje eu vou mostrar para vocês como criar um gráfico de cascata aqui no Power BI, que é um gráfico muito utilizado principalmente para quem trabalha na área financeira, mas ele é utilizado também em outras áreas, como por exemplo logística, produção, manutenção, tá? Que são outras áreas que eu acabo utilizando esse tipo de gráfico. Mas basicamente o que que ele faz? Ele vai fazer uma distribuição aqui de entradas e saídas de valores. Pode ser, no meu caso aqui, que são valores financeiros, pode ser quantidade, percentual e por aí vai, tá? Vai depender do que você quer fazer, ok? Mas basicamente o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma entrada, no meu caso, poderia ser mais de uma, não tem problema nenhum, tá? Que é a minha receita bruta. Tenho várias saídas aqui de despesas em categorias diferentes e lá no final eu tenho o meu lucro, ok? Que basicamente é o que, né? Minha receita bruta menos todas as minhas despesas até chegar neste lucro aqui. A estrutura do gráfico em si é bem simples, tá? Mas para você criar esse gráfico aqui não é tão simples assim. Precisa de várias medidas por trás. Então, esta aula vai ser um pouquinho longa, mas eu vou explicar para vocês o detalhe em algumas partes, tá? Em algumas partes a gente vai passar mais por cima, mas o que você vai precisar para chegar neste resultado do gráfico aqui, eu vou explicar com bastante calma para vocês, tá? E também eu vou deixar esse documento aqui do Power BI para vocês fazerem download aí, copiar as medidas, consultar com mais calma, tá? Estudar para quando você precisar criar esse gráfico de cascata aí, algum trabalho que vocês queiram fazer. Beleza? Então, bora lá. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês qual é a estrutura do gráfico de cascata e o que que você vai precisar para chegar neste resultado aqui, ó. Eu vou clicar em cima do gráfico, tá? Vou vir aqui, ó, em compilar e basicamente o que que acontece aqui, ó? São as entradas que eu tenho no meu gráfico de cascata. Eu tenho a minha categorias, tá? Que é etapa. O que que são as categorias, tá? São as informações aqui do eixo de baixo, tá? Que é o eixo X, então receita bruta, descontos, devoluções, impostos, por aí vai, tá? Divisão eu deixo em branco. Eu normalmente não utilizo isso aqui, mas depois, quando eu estiver criando o gráfico lá para o final do vídeo, eu vou mostrar para vocês uma aplicação disso daqui. Mas, sinceramente, eu não recomendo utilizar, beleza? O eixo Y, que são os valores aqui das cascatas, né? Então, esses valores aqui, ó, 524, que é 3.150 e por aí vai. Então, eu criei uma medida de valores, que eu vou mostrar para vocês como que cria também. E dicas de ferramenta, que é um tipo de coisa aqui que basicamente qualquer gráfico aqui do Power BI pode utilizar, até. Qualquer não, mas a maioria deles. E eu vou deixar um vídeo na descrição desse vídeo aqui explicando, caso vocês queiram utilizar uma dica de ferramenta aqui, que é uma coisa bem legal que vocês podem utilizar em qualquer tipo de gráfico aí no Power BI. Beleza? Então vamos lá. Vocês precisam de duas entradas aqui, basicamente categorias e eixo Y para chegar nesse resultado. Mas assim, você não pode simplesmente chegar lá na sua tabela, tirar uma coluna e jogar aqui dentro que não vai funcionar. Então não funciona. Agora eu vou mostrar para vocês a minha tabela. Eu estou mostrando a minha, tá? Mas não se assustem com o que apareceu ali. Já vou entrar lá, tá? É, vou mostrar a minha, tá? Mas vai depender muito do que você vai fazer aí, que tipo de gráfico de cascata que você vai fazer. No meu caso aqui, é uma tabela de vendas, né? Então tenho as minhas lojas, vendedores, tipos aqui. Então tenho quantidade de produto, preço unitário, custo unitário, desconto de valor, imposto e por aí vai, tá? É, podem pausar, dar uma olhadinha com mais calma, mas isso aqui não é a parte mais importante, ó. Despesas, mesmas coisas, ó. Tem aqui meus meses de despesas, loja, tipo de despesa e valor das despesas. Tranquilo? Agora vamos voltar aqui. E agora a gente vai começar a etapa de criação deste gráfico. Vou vir aqui em dados, ok? Em medidas. E a primeira coisa que você tem que ver, ó, você vai ter que criar uma medida para cada coluna deste gráfico. Então essa é a primeira parte chatinha desse tipo de gráfico. Ok? Quando você está acostumado a criar as medidas, aqui é bem rápido também. Não tem segredo nenhum. Mas tem uma medida em específica, que é esta medida aqui, ó, cascata valor, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Que é mais chata de ser criado, que basicamente ele é um compilado das demais outras medidas, ó. Então eu vou mostrar rapidamente essas medidas aqui, tá? Mas isso aqui vai depender muito do que você quer fazer. Então o que que eu recomendo? Ah, você quer fazer um gráfico de cascata que não seja igual ao meu? Primeiramente, ó, eu quero que neste gráfico tenha uma coluna, vamos supor assim, de quantidade de estoque. Vamos pensar ali em logística, tá? Quantidade de estoque, para ficar diferente daqui. Então você vai ter que criar uma medida DAX aqui, que é a sua quantidade total de estoque. E por aí vai. Ah, teve uma saída para a empresa tal. Aí você vai lá e cria outra medida DAX para saída para aquela empresa tal. Ou sei lá,
saída online, saída presencial, não sei, alguma coisa assim. Então, a primeira coisa que você vai fazer, ó, vai criar todas as suas medidas. Eu vou mostrar bem rapidamente aqui, tá? Mas isso aqui não é a parte importante, então não precisa copiar isso aqui, tá? Só para vocês verem aqui. Então, eu tenho uma medida DAX aqui, ó. Basicamente, eu estou fazendo uma soma do que foi vendido, né? Que é basicamente, ó, quantidade de produto que eu vendi vezes o valor unitário. Então, eu cheguei nesse resultado aqui da primeira coluna. Depois, na segunda, ó, tem os descontos. Então, eu tenho o valor do desconto lá que eu somei, até chegar nesse resultado aqui. Tranquilo? Desconto o valor. Aí depois eu tenho devoluções, ok? Que é esta medida aqui, que já é um pouquinho mais complexo, né? Porque eu tenho que fazer uma filter ali dentro. Eu não vou explicar isso aqui, tá? Porque essa não é a parte importante da aula, mas se vocês tiverem dúvida ou quiserem fazer essa medida aqui, deixa nos comentários aí que eu faço um vídeo explicando especificamente isso daqui, ok? Aí vamos lá para imposto. Basicamente, também eu estou fazendo só umas multiplicações aqui em relação do percentual de imposto, né? Para chegar nesse resultado. CMV, que são os custos dos produtos vendidos ali, né? Do material vendido. Então, ó, custo unitário de cada produto ali, vezes a quantidade, cheguei nesse valor, e despesas operacionais, que é essa daqui. Basicamente, estou fazendo uma soma. Então, cheguei em todas essas medidas com base nesta tabela de despesas aqui, né? E na minha tabela de vendas. Então, fiz as somas, basicamente, esses valores aqui são todos somados, né? E multiplicados. Tá aqui. Tranquilo? Beleza? Como eu falei para vocês, a minha intenção não é explicar medida por medida. Eu sei que precisaria de um vídeo por cada medida dessa, tá? Se qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando para vocês especificamente. Beleza? Aí depois disso, aí nós temos que fazer uma medida que compila todas essas medidas aqui, que é esta medida aqui, ok? Mas eu não vou mostrar ela agora para vocês, vai ficar em segredo, porque essa é a última parte das medidas. Antes a gente tem que fazer uma coisa primeiramente, tá? Então faz o seguinte, ó. Você já criou todas essas medidas, ok? Então tem todos esses nomezinhos das medidas que é exatamente o mesmo nome que está aqui embaixo, tá vendo? Ó? Receita bruta, descontos, devoluções, impostos. Agora, o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar uma tabela auxiliar para ela compilar todos esses valores aqui embaixo. Aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, ó, modo de exibição de tabela, ok? E vou clicar aqui em cima em etapas, tá? Pode ver que o símbolo aqui é um pouquinho diferente, ó. Tá vendo que parece uma calculadorazinha na frente, ó? Isso quer dizer que eu criei essa tabela aqui com uma medida DAX, ok? Então, ó, se eu clicar aqui em cima, vocês vão ver que é uma tabela mínima e tem uma medida DAX por trás que eu criei. E vocês vão precisar criar também para o material de vocês, beleza? E eu vou explicar como que funciona essa medida DAX, tá? Toda essa medida DAX aqui, ó, é para criar esta tabelinha aqui. Você poderia até criar essa tabela de forma manual, tá? Se quiser criar, você não precisa fazer tudo isso aqui. Por que que eu deixo assim? Porque aqui fica livre para quem quiser utilizar no seu material e fica fácil. Você não precisa ficar criando isso aqui na mão, tá? Mas você poderia vir aqui em página inicial, ó, inserir dados e criar na mão aqui, ó. Você vem aqui, ó, tá vendo? Troca o nome da coluna, depois adiciona aqui um nome, até chegar nessa tabelinha aqui também, ó. Tá? Mas, sinceramente, falando para vocês, não recomendo fazer assim, tá? Pode parecer mais difícil, até é, mas depois que vocês pegarem um pouco de prática, tá? Isso aqui fica fácil e fica simples de você criarem, tá? Só vou fechar isso aqui, ó. Vou cancelar. E fica reutilizável depois. Simplesmente você pode vir aqui, copiar e trocar esses valores, tá? Então vamos lá. Para que serve essa tabelinha aqui, ó? Basicamente, ela funciona para organizar as medidas que vão ficar no seu grafo de cascata. Tá vendo aqui que tem o seguinte, ó. Vamos pegar a tabela aqui, depois eu venho explico aqui a parte do DAX. Ó, eu tenho uma coluna de ordem, ou seja, 1, 2, 3, 4 até o 7 ali, né? E tenho a etapa, ó, receita bruta, descontos, devoluções, impostos, CMV. Essas etapas é exatamente o mesmo nome das medidas, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui tem o nome das medidas aqui? Então, quando você estiver criando para o seu trabalho, essas etapas aqui tem que ser exatamente o nome da medida que você criou, beleza? Não muda ele, tranquilo? E a ordem, por que que eu criei essa ordem aqui, ó? Para me organizar, ó. Se eu voltar aqui no meu gráfico, tá vendo que tem essa ordem aqui, ó, receita bruta, descontos? É exatamente a ordem que está na tabela. Se eu não criar essa tabela com as etapas, o que que acontece?
o gráfico vai se organizar conforme a necessidade dele. Então pode ser que essa receita bruta venha aqui no meio, aí um vermelho venha antes, e fica muito estranho para quem está visualizando. Então a importância de criar essa tabela auxiliar, que eu estou mostrando para vocês, é isso, ok? Então essa é a importância. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona essa medida DAX aqui por trás. Como eu falei para vocês, tá? Eu não vou criar a medida DAX do zero, digitar, explicando ponto por ponto, senão a gente vai demorar demais. Ó. Tá vendo que é uma medida que não é muito pequena. Ó. Eu só vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar ela só para mostrar para vocês como que a gente cria a tabela aqui. Botão direito, tá? Em cima aqui, vou dar um Ctrl C. Às vezes o meu mouse não está funcionando direito o botão ali. Vou dar um Ctrl C e vou criar uma nova tabela. Só vou replicar essa tabela só para mostrar para vocês como que cria. Ó. Eu vou minimizar aqui, ó. Mas é o seguinte, ó. Vou apertar numa outra tabela só para sair isso daqui. Ó. Você vai fazer o seguinte: quando você quiser criar uma tabela no seu Power BI, ou simplesmente fazer igual eu, vai copiar e colocar aqui dentro, ó. Você vem aqui, ó, modo exibição de tabela. Aí você vai entrar aqui, né, nas suas tabelas. Aí você vai vir aqui em cima, ó. Normalmente fica em página inicial, você vem aqui, ó, ferramentas da tabela, clica aqui, ó, e vem em nova tabela, tá? Toma cuidado para não apertar nos outros ali, senão não funciona. Tem que ser nova tabela. Beleza? Vai aparecer isso aqui. Aqui você vai desenvolver a sua medida DAX para criar a nova tabela. Eu vou dar um Ctrl V aqui, que eu já copiei lá, né, e vou colar aqui dentro. Então você teria que fazer toda essa medida DAX aqui e depois você apertaria Enter. Okay? Só vou vou botar um S a mais aqui, porque como eu já tenho uma tabela com esse nome, tá? Se eu deixar com o mesmo nome, ele não vai criar. Beleza? Só por isso que eu estou colocando aquele S a mais ali. Eu vou dar um Enter. E você vai ver aqui embaixo, ó, que ela vai ser criada. Tá vendo? Ó? Criou. Agora vamos explicar como que isso aqui funciona. Você vai fazer o seguinte, ó. Caso você queira copiar, tá? Que eu vou deixar o material aí para baixo para vocês. O mínimo que você vai precisar saber é como trocar essas informações aqui e por que você precisa botar as aspas, por que significa cada uma dessas coisas aqui. Então prestem atenção aí com calma. Você vai fazer o seguinte, ó, quando você vir aqui criar essa medida DAX, você vai colocar o igual lá, você vai colocar essa função aqui, que é essa data table. O que ela faz? Ela basicamente vai criar uma tabela para vocês, ok? Mas nós precisamos adicionar as informações dentro dela para ela criar essa tabela. A primeira informação que ela pede, tá? Ela vai pedir um nome de uma coluna, que no meu caso aqui é essa aqui, ó, tá vendo? Ordem, é o mesmo nome que tá aqui, ó. Então, caso você queira trocar o nome dessa coluna, tá? Você vai vir aqui e trocaria esse nome. Tá? Então, por exemplo, não, melhor não vou mexer, tá? Porque pode dar erro nas minhas medidas lá. Então, não vou trocar o nome aqui, tá? Ó, entre aspas, tá? Coloca entre aspas. Por quê? Para o Power BI entender que isso aqui é um texto. Tá? Se você não colocar entre aspas aqui, vai dar erro. Beleza? Então, coloca entre aspas. Aí depois você vai colocar uma vírgula. Aí você vai colocar o tipo de informação que tem naquela coluna, que no meu caso aqui são números inteiros. Por isso que tá esse integer. Quer ver? Eu vou apagar isso aqui, ó, só para mostrar para vocês a lista que aparece. Ó. Normalmente aparece essa lista aqui, ó, tá vendo? Ó? O que a gente acaba utilizando no dia a dia aí é string. Isso aqui que é o inteiro, né, que são números inteiros, e o datetime ali, que para valores de tempo. Okay? Essas outras aqui a gente utiliza pouco, tá? A não ser em projetos mais específicos. Mas o que você vai utilizar normalmente? Nesse caso aqui, ó, são números, você vai colocar este valor aqui. Beleza? Depois você vai colocar uma vírgula de novo. Aí para a segunda coluna, ó, etapa, que é essa coluna aqui. Até aqui eu estou fazendo só o cabeçalho da coluna, tá? Eu não estou adicionando valores nela. Etapa, e você vai colocar a vírgula e ele vai aparecer a listinha lá de novo e você vai escolher string. String é texto, beleza? Aí a gente vai colocar os valores aqui embaixo no formato de texto e uma vírgula. Por que a minha tabela está assim, vamos assim, mais organizada? Tabela não, né? Minha medida DAX, melhor dizendo. Você não precisa fazer do jeito que eu fiz aqui, tá? Esses espaçamentos aqui, ó. Se você deixar assim, ó, eu dei Enter, ela funciona igualzinho, não muda nada, tá? Por que eu faço assim? É só para facilitar o entendimento de vocês. Tem um vídeo que eu fiz no canal, que eu vou deixar na descrição aqui para vocês saberem. Como que a gente cria variável, como que funciona essas coisas aqui, esses espaçamentos. Isso aqui é para organização, tá? Você deixar um espaçamento, se você deixar esse cara para cá, não vai funcionar do mesmo jeito, tá? Não se preocupa com isso não. Beleza?
Então, basicamente é o quê? Ó, vírgula, vírgula ali, né? String, vírgula. Abre esse conchete aqui, tá? Isso aqui é obrigatório. Os conchetes, os espaçamentos não são, tá? Mas esse tipo, vírgula, aspas, conchete, tudo isso aqui é obrigatório, tá? Se você não fizer assim, não funciona. Beleza? Então você vai abrir um conchete e depois você vai abrir outro conchete, tá? Eu dei um espaço aqui, abri o outro, né? Que é esse aqui, ó. Aí você vai colocar a informação que vai ficar dentro da sua tabela. Então, por exemplo, aqui, ó, ordem 1, beleza? Então vai começar com 1, vírgula, abre aspas, receita bruta, fecha aspas, fecha conchete, ok? Por quê? Receita bruta é o valor que vai estar aqui embaixo, ó. Então aqui, ó, nesses valores que estão dentro das aspas aqui em vermelho, você vai colocar o nome das suas medidas na ordem que você quer que ela fique. No meu caso aqui, eu quero que ela fique receita bruta, descontos, devoluções e por aí vai, tá? Então você vai colocar todas as suas medidas aqui na ordem que ela quer que ela fique. No meu caso são 7, tá? Mas se na sua, por exemplo, tiver só 4, você vem aqui e apaga isso daqui, tá? Só toma cuidado ali, ó, que na última, você tá vendo que aqui, ó, na a última aqui, no último conchete, não tem vírgula, tá? Então toma cuidado aí, senão se você colocar uma vírgula aqui dá um erro. Só para vocês lembrarem disso aqui, tá? Até o penúltimo tem vírgula e no último não tem vírgula. Beleza? Então, fechou o conchete, não coloca vírgula. Coloca um segundo conchete. Não precisa colocar aqui, como eu falei para vocês, poderia ter dois aqui, um na lateral do outro. E fecha o parênteses. Mas o que eu recomendo para vocês, já que eu estou passando, né? Se você não tem prática de criar isso aqui, copia, dá um Ctrl C, cola no seu documento, vem aqui, ó, só altera o nome aqui, exclui, tá, o que você não te interessar e toma cuidado só para não colocar a vírgula aí no último. Você vai dar um Enter e ele vai criar essa tabela tranquilamente aí para vocês, sem dor de cabeça. Beleza? Então, resumindo, a criação dessa tabela basicamente é para quê? Para organizar a sequência das medidas que vão aparecer aqui no seu gráfico de cascata. Então, se eu mudar a minha ordem lá, a ordem aqui vai mudar também, beleza? Ah, e uma coisa, antes que eu esqueça, você precisa aplicar essa ordem, não é somente criar a ordem aqui que ela vai estar funcionando. Mas é bem simples de fazer isso, ó. Simplesmente você vai vir aqui, ó, em cima da sua coluna, tá? De etapa, clica em cima dela, ó, só clicar aqui. Vai aparecer isso aqui, ó, ferramentas de coluna. Daí você vai vir aqui, ó, classificar por coluna. Clica aqui. Aí você vai classificar esta coluna aqui, ó, pela ordem. Tá vendo? Ó, só clicar aqui, ó, ordem. Tá vendo? Ó, ela fez uma classificação pela ordem. Aqui não mudou nada porque a ordem já estava correta, tá? Mas tá vendo? Ó, tem que ficar selecionado ordem ali. Aí quando você fizer isso aqui, daí ela tá funcionando corretamente. Beleza? Então a parte da tabela auxiliar em si está pronta. Então aqui eu não vou fazer mais nada. E agora a gente vai para a medida final, que eu vou explicar para vocês. E depois dessa medida final ali em DAX, né? A gente vai começar a criar o nosso gráfico, que é a parte fácil de criação, tá? Ok? Eu vou excluir essa tabela aqui, ó, porque eu já tenho a minha tabela que é exatamente igual, tá? Só vou excluir aquela aqui para não ficar uma tabela duplicada. Excluir do modelo. Sim. Ok? Ó, é exatamente a mesma tabela, né? Então vou clicar aqui e vou mostrar para vocês também, ó. Classificar por, ela já está como ordem, igualzinha a outra, tá? Então vamos voltar lá em exibição de relatório agora. Ó, então, a tabela auxiliar etapa está criada e ela vai ficar aqui, né? Em compilar, ó. Você vai simplesmente pegar essa coluna, tá vendo, ó? Etapa e jogar aqui na categoria. Mas daqui a pouco eu já vou criar o gráfico para vocês. Agora a gente vai para a última medida DAX. Vamos lá, medidas. Lembre-se, né, que lá no começo da aula eu mostrei para vocês que a gente tem que criar todas as nossas medidas DAX, pegar o nome dela, jogá-la dentro da tabela auxiliar de etapa, e depois você tem que criar uma última medida DAX, que ela vai dar também o lucro. Pode ver como que não tem a medida DAX do lucro aqui, tá? Nada impediria de você ter criado essa medida DAX do lucro aqui também, tá? Mas já preferi criar lá dentro. E agora, o segredinho, ó. É uma outra medida DAX relativamente complexa, tá? É mais fácil do que, na verdade, a tabela lá. Só que assim parece um pouco mais complexa, mas é até mais fácil do que a outra. É o seguinte, o que essa medida DAX faz? Basicamente, ela vai utilizar uma função switch, tá? O que é essa switch? Essa switch é basicamente como fosse aquela função sys lá do Excel, tá?
que são vários ifs ou se dentro de uma mesma função, tá? Eu já vou explicar para vocês. Mas eu vou explicar o que ela faz aqui no gráfico, tá? Quando você usa aquela medida DAX aqui no gráfico, ó, que é cascata valor, se eu clicar aqui no gráfico, vocês vão ver que ela está aqui, ó, tá vendo? No eixo Y. Quando eu utilizo aquela switch aqui dentro, ela vai entender, por exemplo, ela vai pegar as minhas medidas e vai falar receita bruta. Ah, a receita bruta fica aqui, conforme a minha tabela auxiliar que eu criei, daí ela vai entender que o valor da receita bruta é este daqui. Ela vai entender que o valor de descontos que está aqui no eixo X é esse valor aqui no eixo Y, e por aí vai, tá? Então essa medida DAX, ela faz isso, ela entende o nome do eixo aqui em cima e vai colocar o valor respectivo. Então é o seguinte, o que você vai fazer aqui dentro? Ó? Basicamente funciona assim. Eu falei para vocês, eu não vou recriar essa medida DAX aqui do zero, tá? Para a gente não perder muito tempo, porque já está longo esse vídeo aqui. Mas é o seguinte, ó, você vai copiar, tá? Aí vai colar aí no seu documento e eu vou explicar para vocês como que a gente altera isso daqui, ok? Então funciona assim, ó, é cascata igual a switch. Como eu falei para vocês, o switch basicamente é aquela função sys lá do Excel, tá? Ou if. Basicamente é falar, se não for uma coisa, ela vai para outra. Ou seja, o valor aqui embaixo é receita bruta, ó, receita bruta, vá lá e coloca para mim o valor da medida receita bruta que já está criada aqui, ó. Por isso que as suas medidas têm que ser criadas aqui. Você poderia ter criado aqui dentro? Poderia, mas daria um trabalhão, isso aqui ficaria gigantesco, beleza? Ó, sua coluna é desconto? Então vai colocar lá menos desconto, beleza? Então, basicamente, ela faz isso daqui. Agora eu vou explicar para vocês a função DAX em si, tá? Então vamos lá. Cascata é igual a switch. Então ele vai fazer esse sys. A primeira coisa que a switch vai pedir dentro dela é sys em relação ao quê? Aí aqui, ó, você vai colocar uma select values, etapa, tá? Que é o nome da tabela, e com chat aqui, né? Aí você vai colocar etapa de novo, tá? Por que etapa, etapa? Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Tá vendo aqui que o nome da tabela é etapas e o nome daquela coluna é etapa. Se eu voltar lá na minha tabela, ó, ele vai classificar pelo essa coluna aqui de etapas. Ó. Então, receita bruta, descontos, devoluções e por aí vai. Vamos voltar lá. Tá vendo? Ó? Por isso que é etapas, nome da tabela, etapa. Se você fez uma tabela com outro nome qualquer aí, você altera essa parte aqui e coloca aquela coluna, que no meu caso aqui é a coluna de etapa, tá? Você coloca a coluna que vai ter o nome da sequência que vai ficar aqui embaixo no eixo X, tá? Tem que ser este cara que vai dentro aqui das select values. Beleza? Aí depois você vai colocar uma vírgula, ok? E vamos começar a fazer a parte de baixo aqui, ó. É o seguinte. Lembre-se que quando você coloca aspas, ok? Aspas é um nome. Então ele vai identificar este nome lá dentro da tabela. Então você tem que colocar um nome exatamente igual. Ó. Se na sua tabela está como receita bruta e R aqui de receita está maiúsculo e aqui o B de bruta está maiúsculo, aqui você vai ter que colocar exatamente igual o que está na tabela, tá? Não vai colocar um nome diferente, senão ele não acha. Se colocar um minúsculo, alguma coisa assim, ele vai dar um erro na fórmula. Beleza? Ele não vai dar nem erro, que é pior ainda. Ele vai pular para de baixo, vai falar não encontrei, e aqui vai dar um zero ou vai ficar em branco. Tá? Então tomem cuidado, tem que colocar exatamente o nome que você colocou. Vamos voltar lá. Aqui, ó, igualzinho, ó. Então tem que ser receita bruta, se aqui é receita e bruta com um R e B maiúsculo aqui no bruta e o R na receita, exatamente igual, tá? Tô reforçando isso aqui só para vocês não cometerem nenhum erro. Vamos voltar lá. Então, ó, entre aspas, porque é um texto, né? Se lembra lá que a gente usou uma string, formato texto, vírgula. Aí se eu encontrar receita bruta, ó, eu vou chamar o meu valor de receita bruta. Esse aqui, ó, tá? Que tá aqui dentro, basicamente é o quê? Ó? Eu vou apagar isso aqui só para mostrar para vocês. Ó, tá vendo? Fazer assim, ó. Quando você for criar, vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar ali entre aspas, vai dar uma vírgula. Daí ele vai pedir o resultado. Resultado do quê? Que no meu caso aqui é receita bruta. Ó. Então, a hora que você começar a escrever, ele já vai chamar a sua medida, que é essa medida que você criou aqui, ó, lado direito, ó, receita bruta. Essa daqui. Beleza? Aí você vai botar uma vírgula e vai para a próxima. Por que tem esse monte de espaço? É como eu falei para vocês, tá? Eu só coloquei o espaço aqui para facilitar o entendimento de vocês, ó.
Você não precisa desse monte de espaço aqui, tá? Então você vai colocar ali receita bruta, vírgula, receita bruta, vírgula. Aí descontos, tá? String, vírgula, que é o mesmo nome lá da tabela, beleza? Aí descontos. Por que que eu coloquei negativo aqui? Porque a minha medida de descontos, ele vem com valor positivo. Então, como eu quero aqui que apareça negativo, eu tenho que botar esse menos aqui. Se o seu valor de desconto, no meu caso aqui, ou outro valor qualquer aí já vem como negativo, você não coloca esse negativo aqui, tá? Só se precisar colocar aqui, no meu caso de despesas, tem negativo. Como, por exemplo, este daqui, ó, que eu já deixei aqui até, ó, já negativo, ó. Então, devoluções, o resultado lá do meu devoluções, ele já vem como negativo. Vou até mostrar para vocês bem rapidamente, ó, só para vocês não ficarem com dúvida nenhuma. Ó. Vou criar aqui dois cartõezinhos, ó. Só vim na outra página aqui. Fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó, descontos, né? Ó, tá vendo que é positivo o valor? Agora eu vou criar uma outra aqui, ó. E agora, qual que era ali mesmo? Deixa eu só olhar lá que eu esqueci. Aqui, ó, devoluções. Ó, devoluções é negativo, tá vendo? Tá vendo que o valor já é negativo? Então, por isso que algumas eu coloco positivo e algumas eu coloco negativo. Se você quisesse, aqui mesmo dentro da sua medida, você poderia colocar negativo aqui para o resultado dar, tá? Não teria problema nenhum também. Tem várias formas de fazer isso daqui, beleza? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Então vamos lá, receita bruta, descontos, descontos negativo, devoluções, devoluções. Então toma cuidado com esse negativo aqui, faz todos os valores aí que você tem que fazer, beleza? E no último aqui, eu coloquei o meu lucro, e o lucro é uma conta que eu fiz aqui dentro, né? Então é receita bruta, menos descontos, mais devolução, tá? É mais aqui porque o valor já vem negativo, tá? É por isso. Menos impostos, menos CMV, menos despesa operacional. E aqui eu já chego no valor do lucro. Ou seja, eu estou executando um cálculo aqui dentro. Eu poderia ter criado, igual eu fiz aqui, ó, uma medida com esse cálculo aqui dentro da medida e depois só colocar aqui lucro, lucro, igual eu fiz com as outras aqui. Eu só fiz aqui para mostrar para vocês que você tem essas possibilidades. Se você quiser fazer o cálculo aqui dentro direto, pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Vai da sua escolha aí. A única diferença é que esses valores aqui eu posso reutilizar ele depois. Se eu fizer aqui dentro, não posso reutilizar mais. Então você pode fazer isso aqui. Fez todos aí, tá? Fecha ali. Igualzinho o outro, tá vendo que aqui, ó, o penúltimo tem vírgula, aqui não tem vírgula. Toma cuidado, não coloca a vírgula aqui no último, beleza? Fecha ali parênteses e dá enter e você vai criar a medida, ok? Então você vai criar essa medida aqui, deixa eu fechar. E depois, simplesmente, clicar aqui em cima, você vai jogar aqui, ó, em cascata valor e vai chegar nesse resultado. É só isso, tá? Só isso entre aspas. Já deve estar quase meia hora de vídeo já. Mas o que que eu ia falar para vocês? A parte complexa é criar a etapa e criar essa medida. O gráfico em si é bem fácil, tá? Agora a gente vai criar o gráfico só para finalizar a aula. Então, ó, página inicial, vou vir aqui em cima, ó. É este gráfico aqui, ó. Gráfico de cascata. Ó. Beleza? Vou posicionar aqui, mais ou menos. Assim. Ó, beleza? Então vamos lá. Categoria. A gente vai colocar a etapa, tá? Soltar aqui dentro. Ó, não acontece nada, só vai aparecer aqui a legenda, né? E no eixo Y eu vou colocar aquele valor lá, cascata valor. Ó, o gráfico já montou. Beleza? Vou formatar ele bem rapidamente para mostrar para vocês. Eu só minimizei aqui, tá? Vou vir em formato, que aqui a gente faz a formatação, né? Então eu vou tirar o título ali que não me interessa. Eu vou tirar a legenda ali em cima também que não me interessa. Ok? Tem isso aqui, ó, que é importante, que eu já vou mostrar para vocês como que tira e o que que significa esse total aqui. Ok? Tamanho e estilo, ó, tela final, a tela de fundo, né? Eu vou tirar a tela de fundo. Beleza. Ó. Eixo X aqui, ó, eu vou colocar branco, né? Que ficou com cinza ali. Ó, eixo X, cor branca. Beleza? E eu vou tirar o título ali, que é etapa, que também não me interessa, ó. Tirei fora. No eixo Y, eu vou tirar o valor e o título, porque eu vou colocar os valores aqui em cima. Ó. Então, ó, valor tirei, título tirei. Beleza?
Agora eu vou vir aqui, ó, rótulo de dados, ó. Eu vou ativar o rótulo de dados, vai aparecer os valores ali, ó, tá vendo, ó? Só vou deixar em branco, vou clicar aqui, valor, ó, vou deixar em branco. Se você quiser deixar assim, você pode deixar, tá? Ou se você quiser deixar igual eu deixei lá, que aparece o valor inteiro, ó, você vem aqui, ó, exibir unidade, ó, nenhuma. Tá vendo? Aparece o valor inteiro, vai da sua escolha, tá? Eu acabo deixando automático normalmente, porque esse gráfico aqui é bem grande, né? Mas quando você vai colocar ele dentro do dashboard, ele vai ficar pequeno. Então, se você deixar o valor ali sem nenhuma informação, ele fica grande e às vezes não fica legal, ok? Então, a estrutura básica está aí e agora a gente vai trabalhar em cima disso daqui. Eu vou tirar ele fora e vou explicar para vocês o que significa isso aqui, ó. Ó, coluna, tá vendo? Ó? Tem essa opção aqui, ó, quando você entra em coluna. Ó, você pode tirar ou adicionar. O nativo, ele já vem. E o que é isso aqui? Basicamente, ele executa um cálculo aqui das entradas e saídas. Isso aqui basicamente é como se fosse o lucro, tá? Que ele calcula automático, mas eu prefiro tirar ele. Por que ele não está igual ao lucro aqui, tá? É porque ele está considerando o lucro aqui como se fosse um valor, não como lucro. Vocês entenderam o que quer dizer, né? Se eu tirasse esse valor de lucro aqui, ele daria ali basicamente o 0,14 de novo. Ó. Se pegar 0,14 com 0,14, dá 0,28, que ele está fazendo um arredondamento ali, né, para cima, aí chega nesse 0,29 ali. Mas é exatamente o valor do lucro. Então, se você não quiser calcular o lucro por algum motivo, ou algum outro valor aí que você precisa calcular, você pode deixar ele de fora e simplesmente deixar ativado. Caso você calcule na medida DAX, que é o que eu recomendo, porque facilita a sua vida, porque você pode fazer o que você bem entender, tá? Você não precisa ficar dependendo do gráfico. Você vem aqui e tira, ok? Depois tem as cores aqui que você pode ajustar conforme a sua necessidade, até chegar neste resultado aqui, ok? Não tem segredo nenhum na criação. E agora, para finalizar, espero que vocês tenham entendido, tá? Toda a parte anterior ali, que é meio complexo mesmo, eu acabei enrolando um pouco ali para vocês entenderem, ok? Vou minimizar isso daqui e vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Vou vir aqui em formato não, compilar, e vou vir aqui em dados, ó. Que eu fechei ali, que não precisava ter fechado, né? Agora a gente vai utilizar aqui, tá? Essa outra coisa aqui, ó, que é divisão. Vou fazer até melhor, tá? Para não mexer nesse gráfico aqui, ó. Eu vou duplicar ele aqui. Ó, tá vendo que criei duas páginas? Aí eu posso fuçar em cima dele aqui sem ter medo nenhum, ó. É o seguinte, ó. O que acontece? Se eu adicionar uma divisão, ele vai fazer uma divisão ainda maior dessas colunas em alguma coisa que eu queira, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui em vendas, ó. Puxar isso aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Eu quero fazer uma divisão dessas colunas em categoria de produto, ó. Vou soltar a categoria de produto aqui dentro. Ó, o que ele vai fazer? Então ele pegou todas as minhas categorias de produtos, pegou todas as minhas entradas de saídas, ó. Por exemplo, aqui ele pegou a primeira ali, receita bruta, ok? E foi adicionando valores. Só que tá vendo o que acontece aqui, ó? Ele duplicou valores, aí ele botou um CMV aqui, aí ele botou um lucro lá, aí receita bruta aqui no começo, ó, despesa operacional, ele misturou tudo. Então, ó, você tem que tomar muito cuidado quando utiliza isso aqui, porque quando você tira a categoria fora, tá vendo que ele some tudo? Sei, beleza? Ou você pode pegar a categoria de produto e jogar aqui dentro, que normalmente não funciona. Então, vamos voltar aqui, né? Etapa. Aqui, ó, deixar do jeito que estava naturalmente. Então, essa divisão aqui é para fazer esse tipo de coisa. É só pegar, por exemplo, as lojas aqui dentro. Soltar aqui dentro. Ó. Ele vai fazer uma divisão por loja, só que ele vai colocar os outros valores ali que está fazendo a divisão. Então, o que, que eu recomendo para vocês? Se vocês quiserem fazer uma divisão muito grande de valores aqui, criem dentro da etapa ou dentro da medida DAX todas as divisões que você quer e solta aqui para você fazer isso aqui manualmente. Evitem utilizar esta divisão aqui, porque ele vai dividir do jeito que ele acha que está certo. Neste caso aqui está dando errado por quê? Porque eu tenho uma etapa que já tem uma divisão interna dentro deles, que é o CMV, receita bruta ali, as despesas, o lucro, né? E está colocando uma divisão dentro da divisão. Aí ele chega nesse resultado aqui, coloca tudo aqui embaixo e vira uma bagunça. Beleza? Então, assim, sinceramente, não utilizem isso daqui.
E se vocês quiserem fazer uma divisão entre lojas, entre produtos, entre outras coisas ali, façam dentro da etapa e dentro daquela medida DAX lá do valor da cascata. Então lá vocês vão dividir da forma que vocês bem entender, tá com filtro, o que você quiser utilizar lá até chegar no resultado final. Tranquilo? Então, acho que é isso aí, né, pessoal? A aula ficou longa, muito longa, mas eu acho que eu consegui explicar para vocês entenderem. Então é o seguinte, eu vou deixar este arquivo aqui para vocês aí para vocês fazerem download na descrição deste vídeo aqui, ok? Então vocês podem entrar aí, fazer o download, vir aqui nas medidas, simplesmente vocês podem copiar essas medidas aí para o trabalho que vocês estão fazendo. Obviamente vocês vão ter que alterar todos esses nomes aqui, mas a estrutura já está pronta aqui, né? Então, se as suas medidas aqui não for receita bruta, você coloca o nome exatamente da medida que você quer que fique, altera aqui também. Toma cuidado com essa parte do negativo, tá? Quando é e quando não é negativo. Então você pode utilizar esse material aí da forma que você bem entender. Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, que é bem possível, pode deixar aí nos comentários desse vídeo, que eu tento fazer um outro vídeo, eu tento explicar nos comentários mesmo, dependendo da dúvida, tá? Se vocês gostaram desse vídeo aí, se inscrevam no canal, tá? Curtam esse vídeo aí que vocês vão me ajudar bastante. E se vocês quiserem me ajudar ainda mais, deixa um comentário aí agradecendo, sei lá, escreve Fala Meu Bruxo, só para aumentar o engajamento desse vídeo aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Fui.